Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Nicole e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, né, que vocês me pediram muito no meu Instagram. Sério, eu não sabia que isso ia dar tanta repercussão assim, mas vocês ficaram me cobrando, eu até embolei. Ficaram me cobrando por muito tempo esse vídeo, então eu resolvi trazer pra vocês, né, já que vocês estavam no meu pé pra trazer, então agora vai, em nome de Jesus, né, amém. Então, gente, pra quem não me segue lá no meu Instagram, não sabe muito bem o que tá rolando, há uns 3 meses atrás eu postei que eu estava grávida lá no meu Instagram, né, contei pra todo mundo que me seguia, e deu uma repercussão, assim, bem boa, porque as meninas se interessaram bastante pelo assunto, e desde que eu contei, só tem pergunta disso, só tem mostra a barriga, como é que tá o neném, então, tipo assim, né, não querem saber mais de mim, só querem saber do bebê. E desde então vocês ficaram no meu pé pedindo pra eu trazer um vídeo contando sobre as reações, como tudo aconteceu, como eu descobri, sobre os sintomas. Então, gente, o que eu resolvi fazer? Tiveram muitas perguntas legais, diferentes, né? Se eu pensei em aborto, se eu já escolhi o nome, de tudo, né? Perguntou sobre várias coisas. Só que, para esse vídeo não ficar muito longo e para ficar resumido só em uma coisa, eu vou fazer só sobre as reações, falar sobre as reações, sobre a reação do meu pai, da minha mãe, a minha. Vou falar sobre o que aconteceu, como que eu descobri e quais foram os sintomas. Porque esses aí são os principais que vocês me perguntaram. Mas se vocês assistirem muito no gostei nesse vídeo aqui, eu trago a segunda parte com essas outras tipos de perguntas mais aleatórias. Então, se você não me segue lá no meu Instagram, já aproveita para me seguir, nicole.g. E se ainda você não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever. Eu sei que eu fiquei bastante tempo longe, mas eu prometo que agora eu vou voltar. E não esquece de deixar o seu like, porque se tiver bastante like e comentário aqui embaixo, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo. Então, gente, para de enrolação, né, Nicole? Pelo amor de Deus, para de falar sobre isso. E vamos pro assunto que vocês querem tanto saber, que é sobre a gravidez. Então, bora lá! Então, gente, eu separei as perguntas por tópicos, então bora lá começar sem mais enrolação, pelo amor de Deus. O primeiro tópico que eu separei, gente, é sobre os sintomas e como eu descobri, né, que aí é o principal estudo, é a primeira coisa aqui, então bora lá falar. Então, gente, a primeira pergunta é como que eu descobri minha gravidez, né, como é que aconteceu, então vamos lá falar. Então, gente, a minha menstruação estava atrasada, tinha 7 dias, mas eu não desconfiava que eu estava grávida em momento algum, de verdade, eu não desconfiava mesmo, sabe? Porque minha menstruação, assim, ela não era de atrasar, mas atrasava uma vez ou outra, não tinha nada a ver pra mim. E como meus peitos estavam bem inchados, eu falei, isso é sintoma de menstruação, eu vou menstruar e vou menstruar. Mas não menstruei. Aí deu 7 dias de menstruação atrasada, meu namorado ficou no meu pé pra gente comprar um teste pra fazer. E eu fiquei tipo, nossa, vai gastar dinheiro fora, porque eu sei que eu não tô grávida. Eu já senti assim, ó, não estou grávida, entendeu? Eu não tô grávida. E aí a gente comprou o teste, né? Gente, meu cabelo tá uma grande bosta. Vocês vão perdoar, tá? De verdade. E aí, gente, a gente comprou, né, o teste pra fazer. E foi o primeiro teste. Eu vou lá pegar pra vocês o teste. Marca aí um tempinho. Então, gente, eu acho que deve estar diferente aí a posição da câmera, porque eu fui mexer, né, e aí caguei no trem todo e não, vocês vão perdoar, por favor. Então, gente, eu não achei o primeiro teste, nem o segundo, nem o terceiro, eu não achei nenhum, tá tudo perdido aí pela casa, só Deus sabe onde está, mas vamos continuar, né. Então, gente, continuando, eu fiz o teste, né, peguei lá o teste que eu achei aqui em casa é esse aqui, ó, na verdade foi o segundo teste, esse aqui foi o segundo. O primeiro teste que eu fiz era desse mesmo tipo aqui, tá, esse bem vagabundinho, e de 7 dias deu negativo, deu que eu não estava grávida, e aí que eu botei na cabeça, eu falei assim, se deu negativo é porque eu não tô grávida, e não estou, então assim, vou ficar tranquila, de buenas, e foda-se. E então, o primeiro teste deu negativo. Tava com 7 dias de menstruação atrasada, deu negativo. Aí mesmo que eu botei na minha cabeça, né, gente? Olha, eu não tô grávida mesmo, entendeu? Isso é coisa da sua cabeça, amor. Eu falei desse jeito, você tá doido. Peraí, conserta essa bosta aqui de cabelo.
E então, gente, depois que o primeiro teste deu negativo, né? Porque como tava só com 7 dias, eu acho que foi por isso, deu negativo, aí que eu coloquei na minha cabeça mesmo que eu não tava grávida e que não tinha necessidade de eu me preocupar. Só que mesmo assim, o meu namorado ficou no meu pé, enchendo o saco, falando que achava que eu tava grávida e eu mesmo não sentia nada. Acho que ele sentiu e eu mesmo não senti. E então ele ficou no meu pé, gente, enchendo o saco, falando pra gente fazer outro teste. Eu fiquei tipo assim, mano, já deu negativo, pra que você queria fazer outro teste? Que aí foi esse segundo teste aqui, que é esse daqui que eu estou na minha mão. E então, gente, decidimos fazer o segundo teste, só que eu já estava com 20 dias de menstruação atrasada, entendeu? Então, assim, minha menstruação de 7 dias deu negativo, mas de 20 dias já deu positivo. Então, aí vocês podem... Eu acho que, assim, é aconselhável você fazer mesmo depois de 15 dias, mais ou menos, de menstruação atrasada, porque é mais certeiro. Mas aí, gente, deixa eu continuar falando, né? Quando deu 20 dias de menstruação atrasada, ele queria comprar outro teste. Aí eu falei, então compra, você tá querendo gastar dinheiro à toa, você vai gastar. Então ele comprou, só que eu na minha cabeça, né, como o outro já tinha dado negativo, eu falei, sem problemas. E então fomos lá, né? Foi eu, linda e bela, fazer o teste, né? Eu fiz, já estava de noite, eu não tava com meu namorado. O primeiro eu tava, o segundo eu não tava, eu tava aqui em casa mesmo. E aí eu peguei o teste, né? E fui fazer normal, né, gente? Gente, foi muito engraçado, real. Agora que eu tô parando pra pensar, é engraçado. Mas na hora, né, gente, é um susto que a gente leva. Aí me deu aquela vontade de fazer xixi, aí eu fui lá, peguei o potinho, fiz xixi, coloquei lá dentro, deixei no quarto, falei, de boa, não vou nem lá olhar agora, que eu já sei que eu não tô. Então, tipo assim, né, tranquilo, de boa. Eu não sei porque que eu tô com essa mania de falar de boa, vocês vão me perdoar, desculpa, vou parar. E então eu falei, nossa, de boa, não tô grávida, beleza. Fui lá olhar o teste e tava desse jeito, com 2 pontinhos. Eu falei, tá de tiração com a minha cara. Eu falei, esse teste tá errado, mano. Pelo amor de Deus. Eu falei, não acredito. Gente, real, a sua primeira reação vai ser ficar tipo assim. É muito sem sentido, sabe? Até hoje a minha reação é essa. Até hoje eu nem acredito que eu tô grávida. E então, gente, eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, eu não acredito. E na hora o Emerson já tava dormindo, já era bem de noite. E aí eu peguei e comecei a ligar pra ele por videochamada, ele não atendia, aí ele acordou, atendeu e viu. Aí ele ficou tipo assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Gente, a gente não sabe se a gente ri ou se a gente chora, real. Minha reação foi tipo, ai meu Deus. É aquele famoso ditado, né? Rindo pra não chorar. E aí eu liguei pra ele e aí ele já falou, vem aqui pra casa, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar e tal, porque é complicado, gente, é difícil, não é fácil não. E então já era tarde da noite, mesmo assim eu fui pra casa dele, né, fiquei tipo, caguei, vamos logo com isso, e fui eu pra casa dele. E então... Nossa, velho, só pra eu estar gravando vídeo. E então, gente, né, eu fui pra casa dele, nós conversamos e... Mesmo assim, gente, como eu não aceitava ainda, sabe? Na minha cabeça eu não estava grávida. Eu não aceitava mesmo, eu não aceitei. Eu só fui aceitar depois de 2 meses. Ai, meu Deus. Nem velho. E então, gente, eu só fui aceitar mesmo a minha gravidez depois do 2º mês de gestação, porque até o primeiro eu nem tocava no assunto, sério, eu ficava tipo, eu não tô grávida, e eu não aceitava mesmo, e na minha ideia de cabeça, se eu tivesse, eu ia tirar. Então, tipo assim, é bem complicado, sabe? Cada um reage de um jeito. Mas a minha reação foi tipo, eu não estou grávida e eu vou pôr na minha cabeça que eu não estou grávida e não vou estar grávida, foi tipo isso. E então, gente, resumindo, foi assim que eu descobri a minha gravidez, né? Fui fazendo os testes de farmácia. O terceiro teste que eu fiz era mais pra mostrar pro meu pai e pra minha mãe que eu não sabia onde estava esse outro aqui. E aí eu fui lá e peguei o outro, falei, poxa, vamos fazer esse teste. E eu fiz, já sabia, aí eu já aceitava que eu estava grávida, mas o segundo foi esse aqui. E então, gente, foi assim que eu descobri, sabe? Foi de repente mesmo, foi uma loucura, porque eu realmente pensei que eu não estava grávida, justamente porque o primeiro teste tinha dado negativo. Então você já programa seu pensamento pra eu não estou grávida. Mas aí, né, depois de 20 dias, o resultado foi diferente, e aí eu vi que eu realmente estava grávida. Depois fiz o outro teste, né, e deu positivo também, e é isso, aí por aí foi, né, e aí estamos aqui agora. Então vamos para a segunda pergunta.
Vou fazer perguntas também. Quais sintomas você sentiu nas primeiras semanas? Então, gente, na primeira semana mesmo, tipo, na primeira semana, eu não senti nada nas primeiras semanas. O que realmente mudou foi o meu peito, que ele ficou gigante e tá até hoje, né? Não para de crescer. Então, assim, difícil. Mas o primeiro sintoma de todos foi realmente o peito. O peito ficou muito grande, muito inchado, mas é o que eu falei. Você pode confundir isso com menstruação, porque a menstruação também deixa o peito inchado. Então, na minha cabeça, isso pra mim nem era sintoma, né? Depois que a gente foi perceber que era por causa que tinha um neném aqui dentro. E o segundo sintoma das primeiras semanas foi que eu tinha bastante espinha, né? Outra coisa que só dá quando a gente tem menstruação. Você acha que você tá indo menstruar? Não, foi por causa do neném também. Então, assim, complicado. Você não sabe se tá grávida ou se tá menstruada. É difícil. Mas, gente, mais ou menos depois do primeiro mês eu já comecei a ficar bastante enjoada. Eu vomitava toda hora. Tudo que eu comia eu vomitava. Tomava água, eu vomitava. Qualquer coisa eu botava pra fora. Então, vamos colocar aí, né, como um dos primeiros sintomas também, o enjoo e os vômitos, né? Então, gente, vamos pro segundo tópico, que é sobre as reações, né? Só tem esses dois tópicos, que é como eu descobri, as reações e os sintomas, né? Então, vamos pro último, que é agora, que é sobre as reações aí, né? Que é o mais legal de contar. Primeira pergunta, como foi a reação do seu namorado? Ficou feliz? Então, gente, na verdade, o meu namorado, sério, ele foi top, sem brincadeira. Eu não sei se é porque o Emerson tem um instinto muito paterno, assim, sério, gente. Ele se dá muito bem com criança. Eu também me dou bem, mas eu não desejava ser mãe tão nova assim. Tão nova, pra quem não sabe, eu tenho 18 aninhos, entendeu? E a reação dele foi ficar extremamente feliz, sério. E eu ficava irritada, porque eu não aceitava, eu não queria. Então, assim, ele ficava passando a mão na minha barriga, eu ficava tipo... Tira a mão da minha barriga, infeliz, entendeu? E quando eu pensei em abortar, né, que eu quero falar sobre esse assunto com vocês também, ele ficou botando na minha cabeça, não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Então, tipo assim, gente, ele foi realmente um companheiro e ele realmente queria esse filho. Tipo assim, ele quis, ele aceitou muito bem, eu já não reagi assim, reagi totalmente diferente. Mas, vamos falar, a reação dele, assim, de primeira, eu acho que foi de susto, né? Ele ria, mas chorava e ficava assustado. Então, tipo assim, até você conseguir, né, tipo, pensar bastante e, né, gente, tô com uma piranha no dedo, tudo bem, eu vou parar com isso. E então você tem que respirar, pensar e acalmar também pra você realmente falar, nossa, eu vou ser pai ou eu vou ser mãe, então é complicado, gente, é difícil. Então, sobre a reação dele, eu não tenho muito o que falar, gente. Ele ficou extremamente feliz. Sobre a minha, gente, vocês vão falar assim, ai, mas você não quer. Não, hoje em dia, gente, sério, é tudo pra mim. Tipo, mesmo assim, eu sou uma mãe bem distante, assim, que eu fico tipo assim, será que tem um neném aqui dentro mesmo? Tá bem difícil de acreditar. Mas eu já mudei meu pensamento totalmente, graças a Deus, igual eu falei com vocês. Depois do segundo mês caiu minha ficha e eu fiquei tipo, nossa, eu vou ter mesmo um neném. Fiquei extremamente feliz. E aí a gente aceita e essa felicidade. Segunda pergunta é, como foi a reação dos seus pais e do seu namorado? Então, sobre a do meu namorado eu já falei. E dos meus pais, vamos contar mais ou menos aí como é que aconteceu isso, né, gente? Como é que eu fiz pra contar também, que eu acho bem interessante falar. Então, gente, pra contar pra minha mãe, foi depois do segundo mês de gestação. Depois, quando eu tava de 2 meses, eu falei... Vou contar, porque igual eu falei pra vocês, eu aceitei, fiquei super feliz e eu já tinha uma necessidade intensa, tipo, enorme de falar pra minha mãe, porque eu tava tão feliz que eu queria compartilhar essa notícia com todo mundo. E então, foi isso. Então, pra contar, eu chamei minha prima aqui, o namorado dela é praticamente meu primo também, gente, que a gente fica muito grudado, entendeu? A gente é tipo uma famíliazona mesmo. E aí eu chamei os dois pra virem, e aí eu falei... Gente, agora tal, eles descobriram no dia, veio aqui no dia. E eu falei, ai gente, como é que eu faço? O Emerson tava trabalhando, então ele não tava aqui nessa hora, mas os dois estavam. E aí eu comecei a falar, eu falei, gente, eu preciso de ajuda pra falar pra minha mãe, porque minha mãe vai surtar. Minha mãe e meu pai. Quem conhece meus pais, gente, sabe que eles são loucos da cabeça, entendeu? Sério, a reação deles foi totalmente diferente, porque realmente meu pai falava que ia me botar pra fora de casa se eu tivesse filho novo, entendeu? Então, assim,
Vocês já viram, né? Então, o meu coração ficava disparado. Eu ficava tipo, o que é que eu vou arrumar da minha vida? Porque meu pai vai me expulsar. E foi esse meu primeiro pensamento, né? Então, eu chamei eles pra me ajudarem a contar, né? Eu falei, ó, fiquem aqui que a gente vai dar um jeito pra falar. Mas primeiro, a gente vai chamar só a minha mãe pra falar. E aí, a gente olha o que a gente faz. E então, a primeira pessoa que eu contei, assim, pra me ajudar foi eles. E então, eles estavam aqui em casa. E aí, eu chamei minha tia, gente. Minha tia, pra mim, é uma segunda mãe, sério. Eu não tenho nem palavras por tanto que ela tá me ajudando até hoje. Ela mora em frente à minha casa. E aí, eu chamei a minha tia e falei, tia, vem aqui que eu vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa muito séria. Aí ela ficou tipo assim, meu Deus, o que é isso? E aí, gente, quando você vai falar que você tá grávida de primeira, você chora, sem brincadeira. Você chora pra todo mundo, você chora. Você vai falar assim, eu estou grávida. Eu tô grávida. Você não consegue falar, eu tô grávida. Você fala chorando. E aí, eu contei pra minha tia, ela veio aqui, meus filhos também estavam aqui já. E aí, ela ficou tipo, e agora? E aí, gente, a minha tia ficou tipo, tá, você tá grávida, agora é você tomar conta e blá blá blá. E minha tia começou a falar uns trem que eu fiquei tipo assim, tia, eu tô grávida, pelo amor de Deus. Fala, sei lá, me xinga, alguma coisa. Minha tia não falou nada, falou, só me deu conselhos, né? Os conselhos certos. E aí eu pedi ajuda pra ela, pra contar pra minha mãe, perguntando o que ela acha que eu fazia, né? Que ela poderia me dar uma ideia de como contar, como falar. E aí minha tia não falou, só falou, ó, você vai ter que contar de qualquer jeito, você vai lá e conta de uma vez, não fica enrolando, não. Eu falei, poxa, obrigada, tia, arrasou. Aí, gente, a minha tia foi embora pra casa dela, minha tia ficou extremamente feliz, graças a Deus, ela me ajudou bastante e tá me ajudando bastante. E aí, né, eu chamei o Emerson pra vir pra cá, porque ele tava trabalhando, eu falei, depois do trabalho você vem aqui e a gente conta pros meus pais. E aí, né, o Emerson veio, e aí tava todo mundo lá no quarto, eu, a minha prima, o namorado da minha prima, que é meu primo praticamente, considero ele meu primo, e o Emerson. O Emerson chegou, só que o Emerson, gente, sinceramente, ele tava passando tão mal que ele tava dando caganeira. Sabe quando você fica nervoso e dá aquela dor de barriga, tipo, que você tá muito ansioso? Então, ele ficou desse jeito, faltou desmaiar, não sei o que tava arrumando, mas queria ir no banheiro porque tava de caganeira. Falei, poxa, segura aí essa bunda aí, pelo amor de Deus, porque tá na hora de contar. E aí, né, todo mundo ficou no meu quarto, nós quatro, e aí eu falei, vou chamar minha mãe, e vocês me ajudam a falar e tal, meus primos, né, me ajudem a falar, pelo amor de Deus, e eu vou falar. Só que eu falei assim, Emerson, fala que primeiro a gente vai mudar de casa, que a gente quer mudar, e depois você fala que a gente vai ter um neném. Aí a gente falou, tá bom, beleza. Aí, gente, eu nunca vou esquecer. Minha mãe, né, chegou no quarto e encostou na porta, falou, oi. Aí, gente... Na hora, gente, ficou todo mundo assim. Sério, todo mundo ficou tipo, o que a gente faz? E aí, gente, que aí todo mundo ficou um branco. Aí minha mãe falou, fala, menina. Aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, vai dar ruim. E aí eu falei assim, o Emerson quer te falar uma coisa. E, gente, eu já tava chorando em plantos. E minha mãe ficou tipo assim, o que é isso? Meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu já estava em plantos chorando. E eu falei, joguei pro Emerson, o Emerson vai te falar. E virei a cara, gente. Ela tava na porta assim, eu virei a cara assim, olhei pro Emerson. Aí o Emerson olhou, tipo assim, né? O que eu falo? E aí o Emerson falou, ele tá assim, porque eu e a Nicole tá querendo mudar de casa, né? Aí ela, não dá pra vocês mudarem ainda. Vocês não tem nada, como é que vocês vão mudar? Aí o Emerson, a Nicole tá grávida. Gente, foi engraçado porque eu falei, vai ser tudo montado e tal, nós não vamos se jogar ou tá grávida. Não, ele simplesmente falou, a Nicole tá grávida. E aí todo mundo já tava tipo assim, ó, meus primos mesmo não ajudou em nada, só ficou lá boiando, olhando assim. Sério, não ajudou em nada, não sei nem pra que eu chamei eles. E aí, gente, ela falou assim, tá, agora vocês têm que tomar rumo pra vida, tem que trabalhar. Aí eu já olhei pra cara dela, tipo assim, gente, essa é minha mãe mesmo, Deus está aqui nesse lugar, com certeza, porque pra essa mulher tá calma desse jeito, depois de eu ter falado isso, não tem lógica. E aí, gente, a minha mãe ficou, tipo, super de boa, e eu fiquei, tipo assim, será mesmo que é minha mãe? Não sei. E, gente, a única coisa que ela fez foi dar conselho, começou a dar vários conselhos pra gente, e aí eu falei, nossa, obrigada, mãe, você foi top, mas aí o pior era o meu pai, né, gente, o meu pai era o mais difícil, né, minha mãe é louca, mas meu pai é mais louco ainda.
E aí, gente, o que aconteceu? Minha mãe falou assim, ó, guarda pra vocês isso aí que eu vou contar pro seu pai, eu converso com ele, porque aí é melhor. Falei, beleza, mãe, vai lá, conta pro meu pai. E é isso. Aí todo mundo foi embora da minha casa, o Emerson, minha prima e o Jojo. E aí foi todo mundo embora e eu fiquei sozinha. E eu fiquei tipo, puta que pariu, meu pai vai me bater, vai me matar, meu Deus, você posta pra fora de casa. E aí depois, né, no outro dia, eu estava no meu quarto e meu pai foi lá e falou, seríssimo, gente, sério mesmo. E eu tava sozinha, né? Ele foi sério, curto e grosso, Nicole. Eu falei, oi. Aí ele falou, eu sei o Emerson, eu quero conversar com vocês dois. E saiu do meu quarto. Aí eu fiquei tipo assim, fudeu. E, gente, eu não tava conversando com meu pai, eu estava brigada com meu pai, tinha mais ou menos 1 mês, 2 meses, porque a gente é muito cabeça dura, então a gente discutia bastante. E aí eu tava brigada com ele já, e eu falei, nossa, aí fudeu mesmo. Aí, beleza, vamos continuar a história. Aí, gente, pegou, no outro dia, eu tava indo pra escola de noite, no outro dia eu tava indo pra escola, ele chegou do trabalho, porque eu estudo de noite, aí ele falou, ai, meu bebezinho, veio me dando beijo, gente. Eu, na hora eu falei assim, gente, na verdade eu falei nada, na verdade eu fiquei desse jeito aqui que eu tô mesmo. E aí eu já falei com ele, falei, amor, meu pai me tratou super bem, deu beijo, eu falei, tem alguma coisa de errada, entendeu? Aí eu fiquei, gente, tipo assim, sem entender mesmo. Mas, né, aí meu pai tava me tratando super de boa, sabe, durante a semana. E aí foi no final de semana, o Emerson veio pra cá dormir aqui. E aí a gente foi e contou, né? Aí meu pai chamou a gente pra conversar e falou tudo. Tudo, tipo assim, de conselho, né, gente? Então a gente sentou todo mundo no sofá, eu, meu pai, minha mãe e o Emerson. E aí meu pai começou a conversar com a gente sobre tudo, sobre a vida, né? Como que ia ser agora, sobre emprego, sobre tudo isso, que é importante agora que a gente vai ter um filho. E aí, gente, eu fiquei tipo besta da vida, né? Tem um outro assunto que eu quero contar pra vocês também, que é sobre a casa. Mas sobre a casa vai esperar um pouquinho, tá? Vou falar talvez no outro vídeo se vocês gostarem bastante desse. E então, gente, meu pai foi super de boa, tanto meu pai quanto a minha mãe. Eu acho que foi a pergunta que vocês mais fizeram. Qual foi a reação do seu pai, sua mãe? Como é que foi? Eles te bateram, te botaram pra fora? E não, eles foram super calmos e de boa. Ao contrário do que eu pensei, né? Porque pra mim eles realmente iam me matar. Porque quem conhece meus pais sabe muito bem que eles são loucos. E então, a reação dos meus pais não foi me matar, me bater, não foi nada disso. Foi simplesmente sentar e conversar. Pode ser, né, gente, que vai ser totalmente ao contrário, caso você ache que você esteja grávida. Pode ser que seja ao contrário, que seja mais barra, mais difícil. Só que, gente, uma hora eles vão aceitar. E na hora que aceitar, vocês vão ver que vai ser só amor. Então, tipo assim, não tenham medo de contar, sabe? Eu sei que dá aquela insegurança do que vai acontecer agora, mas se acontecer uma coisa ruim, Deus vai acalmar tudo. Então, vamos na fé. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu falei para um caralho, eu sei, me perdoem. Eu jurei que eu ia fazer esse vídeo mais rápido. Mas, né, gente, eu quis contar detalhe por detalhe pra vocês. Como é que foi, como é que eu descobri, como eu contei para os meus pais. Então, tipo assim, vocês me perdoem se esse vídeo ficou muito longo, sério, me desculpem mesmo. Então, gente, se você aí tá achando que você vai ser mamãe, vem ver esse vídeo pra ver quais são os sintomas, como é que eu fiz pra contar, gente, calma, tá? Calma seu coração, seu peito, sério. Às vezes você não tem um companheiro, ou às vezes você não tem ninguém pra te ajudar a contar. Mas calma, gente, tudo vai dar certo, sabe? Deus escreve certo com linhas tortas. Então, saiba aí, administrar isso aí na sua vida primeiro, sabe? Aceita primeiro, igual eu fiz. Procura aceitar primeiro, querer também. E depois você conta, sabe? Tudo no seu tempo. Você tem o seu tempo para poder falar e contar. Então, acalma o coração. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei, por favor, clica muito no gostei para trazer a parte 2. Comentem aqui embaixo sugestões de vídeo, o que vocês querem que eu traga, além sobre a gravidez, o que mais vocês querem que eu traga, né?
Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e também ativar o sininho, tá? É aqui embaixo, aqui. Então, isso aí não demora nem um minutinho, entendeu? E também me segue lá no meu Instagram, nicole.g. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar que eu vou estar respondendo todo mundo. E esse foi o vídeo. Um super beijo pra vocês e tchau, tchau!